Pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje estamos aqui para uma videoaula de revisão de Geografia. Nós vamos hoje tratar sobre o capitalismo e o espaço geográfico. Vamos ver as transformações do espaço geográfico mediante esse sistema econômico. Bom, nesse primeiro momento, então, vamos averiguar algumas características gerais do capitalismo. O que nós temos de características do capitalismo? A propriedade privada e o acúmulo de capitais. Né? O sistema capitalista ele tem ali um viés muito importante ligado à liberdade econômica. Porém, além da evolução tecnológica, livre concorrência, tem também algumas desvantagens que são bastante latentes, como a desigualdade social e o acúmulo de capital por determinadas nações e determinados aglomerados econômicos aí. Bom, nós sabemos que podemos dividir o capitalismo em quatro grandes fases. A primeira fase, o capitalismo comercial, aquele que vai do século XV ao século XVIII. Depois, uma grande revolução industrial propicia um novo capitalismo. Ou o industrialismo, que vai do século XVIII ao século XIX. Lembrando que o Brasil ele vai participar de maneira tardia. Né? O Brasil tem quatro fases aqui de industrialização. E o Brasil ele pega de verdade uma terceira fase ali, em que tem a Revolução Industrial Brasileira a partir de 1930. Então o Brasil não vivenciou muito bem essas duas fases iniciais do capitalismo, não no mesmo momento né, que as potências europeias. Bom, a terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro ou monopolista. Ele ainda segue e ele começa a partir do século XX, principalmente a partir da Grande Depressão de 1929, em que se cria mecanismos de inovação para o capitalismo, gerando aí o que a gente consome, né, diariamente, que são aqueles produtos em série, né, aquele traquejo cultural, aquelas inovações que nos fazem partir para a ideia do consumismo, ou seja, consumir cada vez mais. E depois nós temos o capitalismo informacional, sem uma data definida, mas é meados do século XX e é o que opera até hoje. Depois, vamos analisar cada uma das fases. O capitalismo comercial, ele tem algumas características ligadas ao mercantilismo. Então, para quem gosta de história, nós estamos falando de balanço comercial favorável, nós estamos falando de metalismo, controle estatal da economia, né? Aumento do poderio naval. Então, é um capitalismo bastante antigo, né? É o início de um capitalismo. E aí nós temos o colonialismo como testemunha, de fato, né, do enriquecimento de várias nações. Posteriormente, nós temos o capitalismo industrial, também chamado de industrialismo. Ele foi encabeçado pela Revolução Industrial, que iniciou lá na Inglaterra, depois passou para a França, para a Bélgica, e também cresceu junto com uma ideia liberal, que é chefiada pelo grande teórico Adam Smith, deixando para trás aquela ideia de controle estatal. Então, nesse período também foi predominante o excedente de produções, saturação dos mercados e a precarização do trabalho. Não custa lembrar que aí com o início do trabalho assalariado, as condições de trabalho eram péssimas. Pessoas trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia. Totalmente anormal. Depois nós seguimos aí observando algumas imagens, né, que eu sempre gosto de mostrar em sala de aula. E aí nós temos o capitalismo financeiro monopolista, que como eu já iniciei a aula, mencionei, né, a partir da crise de 29, o liberalismo começou a ser muito questionado e os estados passaram a ter que intervir na economia de alguma maneira. O que aconteceu? Então nós tivemos uma economia passando por uma grande transformação, a importância do capital sem fronteiras começou a ter o seu valor, nós tivemos a formação de grandes monopólios e oligopólios no comércio, nós tivemos também o aumento da concorrência internacional e uma grande evolução tecnológica. O capital sem fronteira quer dizer que agora você consegue acessar muito mais o dinheiro, né, de outras partes, agências bancárias, o dinheiro digital, só que é claro, não confundir com o capitalismo informacional, que é uma fase mais aflorada ainda desse período, que já é muito característico e ligado à globalização. Depois nós temos algumas imagens, né? O fortalecimento do capital, as disputas entre as grandes nações. Né? Não é por menos afirmar que nesse período nós temos uma grande evolução da importância do dinheiro. Né? O capitalismo ele passa a ser mundializado, ou seja, nós temos um capitalismo que não é homogêneo para todos,
mas a globalização ela começa a se mostrar de diferentes facetas. Bom, temos aqui o capitalismo informacional. Esse capitalismo cognitivo, do conhecimento, ele corresponde a uma quarta fase. Esse termo ainda foi cunhado por um grande nome, um grande sociólogo chamado Manuel Castells, através de uma obra que eu já li mais de uma vez, inclusive, chamada A Sociedade em Rede. E através disso nós temos a terceira revolução industrial, a técnico-científica, o desenvolvimento acelerado do capitalismo financeiro, ou seja, a quarta fase, na verdade, é um desenvolvimento daquela terceira fase. O capital ainda ganha mais importância. Especialização e qualificação da mão de obra. Aqui eu sempre cito o seguinte, hein, gente. Na década de 60 e 70, nós tínhamos três tipos de engenharias. Nós tínhamos o engenheiro civil, o engenheiro de minas. A partir de agora, nós temos o engenheiro naval, o engenheiro de petróleo, o engenheiro da computação, o engenheiro de software. Nós temos vários segmentos. Se antes nós tínhamos aí o cientista da computação, quem formava em ciências da computação, agora nós temos muitos outros, nós temos o ADS, nós temos aí o engenheiro de software, nós temos os especialistas em desenvolvimento de sistemas. Então, assim, nós temos uma especialização e uma qualificação cada vez maior aí, uma exigência cada vez maior do mercado de trabalho. Nós temos a mercantilização da informação, o marketing ganha muita força, então por meio da televisão, da internet, principalmente da internet, das redes sociais, e o desenvolvimento de software e aplicativos, que isso ainda faz movimentar ainda mais o dinheiro. O capital ainda ganha mais importância. E nós temos aqui imagens que mostram esse lado futurístico do capitalismo. Por fim, nós temos aí o conceito de nova ordem mundial ou multipolaridade. Não confundir com aquelas escabrosas teorias de New Order, que vai falar de reptilianos e coisas do tipo. Eu sempre falo isso em sala de aula, que nova ordem mundial é multipolaridade. A antiga ordem, nós temos aqui a águia e o urso simbolizando o antigo poder. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética duelando pela hegemonia, de um lado o capitalismo americano, de outro lado o socialismo soviético. Bom, mas com o fim e a desagregação do mundo socialista, nós temos então uma divisão norte-sul, onde o norte geográfico ele é esquecido. Nós estamos falando de norte econômico. Vocês observam ali que os países em amarelo, que é o norte econômico, representam os países desenvolvidos. É claro que depois a gente vai ver que vai dar uma funilada e a gente vai contar aí que são bem menos países, Ali está incluindo até alguns países da Ásia Central, a própria Rússia, mas não é bem assim que a banda toca, Não esquecendo que a Austrália e Nova Zelândia estão no sul geográfico, mas ao mesmo tempo estão no norte econômico, E aí o que acontece? Um mundo multipolar, Nós temos os países da União Europeia, a Alemanha, França, a Inglaterra, que não é da União Europeia, mas faz parte do continente europeu. Nós temos o Japão, nós temos a China como grandes polos dessa multipolaridade econômica. E o que acontece? Esse mapa é muito importante porque ele mostra determinada monopolaridade ou unimultipolaridade. Quase me confundi, hein? Nome difícil. Por que unimultipolaridade ou monopolaridade? É que apesar de nós termos grandes eixos, vocês estão observando o mapa que tem 3 grandes eixos. Eixo das Américas, da Europa e África, Japão, Ásia Oriental. Esses grandes eixos ainda são influenciados diretamente pela monopolaridade dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ainda influencia bastante as outras nações, seja do ponto de vista militar ou então por deter a maior economia do planeta, pelo menos ainda em PIB nominal. O que nós temos aqui? Blocos econômicos. Eu sempre falo que para competir no mercado globalizado, as nações se viram em uma situação muito delicada. E a formação dos blocos econômicos se tornou essencial. O que o professor coloca é que aqui nós temos alguns bem importantes, como o Mercosul, a União Europeia, nós temos a ASEAN, lá no continente asiático, e também aí influenciando bastante nessas nações, e também o NAFTA, que agora é UNSCA, um nomezinho uma sigla bem diferente, O S de Estados Unidos, o M do México, e aí o C do Canadá, CA, UNSCA. Bom, as consequências econômicas, nós temos a globalização, que é a fase mais atual do capitalismo, ou seja, aflora, e a formação de blocos econômicos era para competir, exatamente para competir no mercado internacional. E aí nós temos uma divisão mais aflorada no Norte-Sul, é uma linha sinuosa,
E se vocês observarem, nós temos alguns países da Europa, um pouquinho mais que 20, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e também ali na Oceania nós temos Austrália e Nova Zelândia. E aí um pouquinho mais para cima nós temos o Japão e a Coreia do Sul. Lembrando, por exemplo, né, que a China e o Brasil, que são duas grandes economias, e a Índia também, né, estão fora desse norte geográfico, né? Aliás, desse norte econômico. Norte geográfico, esqueça o que eu disse. É norte econômico. Bom, e as características dessa nova ordem mundial, né? É que o lado ideológico é totalmente esquecido e os países começam a negociar totalmente pelo viés de uma questão mercadológica. O desenvolvimento científico, né, é essencial, atrelado à ideia da informática e também da biotecnologia. Eu posso colocar para vocês, né? Tem uma sigla ali que é o G8. A Rússia foi expulsa, né? Antes era realmente G8 com a Rússia, mas agora não, né, gente? Nós temos aí grandes blocos de poder e o G7, o atual G7, ele é muito importante, assim como o G20, né? O G7 está dentro do G20, mas o G7 reúne os 7 países mais poderosos e influentes do mundo. Nós temos 2 aqui na América, que seriam os Estados Unidos e Canadá. Nós temos mais um que é lá na Ásia, né, que é o Japão, e aí 4 no continente europeu. Nós temos a Grã-Bretanha, né, que é o Reino Unido, nós temos a Alemanha, a Itália e a França. Então são 7 países mais poderosos do mundo. Não são as 7 maiores economias, mas a maior parte está assim na listagem, pelo menos entre as 10, né? E aí, seguindo, né, pessoal, eu sempre mostro esses gráficos, né? Por enquanto nós temos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, ali no top 5, né? E se nós separarmos o PIB nominal ali, um gráfico de 2015, só para efeito de comparação, a União Europeia, quando comparada, né, já faz frente aí à China e aos Estados Unidos, mas num prazo de 30 anos é muito possível que a China já consiga essa liderança, até pelo contingente populacional e produtivo, né? Muita gente trabalhando. Que eu posso falar para vocês que nessa nova ordem mundial, deixo sempre em amarelo, China é um novo polo de poder emergente, né? Muito importante. E também temos que falar, quando a gente fala dessa fase mais nova do capitalismo, que tudo começa a partir do liberalismo. Né? Adam Smith ele desenvolve o liberalismo com base na liberdade individual, direito à propriedade privada e também o respeito à livre iniciativa e principalmente à livre concorrência. Mas isso está atrelado ao neoliberalismo. O neo é um prefixo de novo, o novo liberalismo. Saiba do seguinte, surge a partir de 1970 através do modelo de John Maynard Keynes, o keynesianismo. E aí o que acontece? As ideias do liberalismo, elas ficam reclusas, né? Algumas ideias são perenes, são permanentes, mas o objetivo central do neoliberalismo era promover o aumento da circulação de mercadorias. Uma nova grande ruptura para que o capitalismo sobrevivesse. E aí nós temos alguns grandes representantes incentivadores do neoliberalismo. Margaret Thatcher, a dama de ferro, que liderava a primeira-ministra da Inglaterra, e também Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Adotando isso, os princípios básicos do neoliberalismo estão na cor amarela. Estado mínimo. O Estado deve interferir o mínimo possível na economia, de preferência como regulador. Né? Então, assim, as ideias de Keynes elas já começam a ficar antigas, né, como eu havia falado. Então, se o capitalismo teve uma grande ruptura, foi necessário ali dar uma grande intervenção, principalmente a partir de 1929. Keynes fica um pouquinho para trás, né? O keynesianismo, né, que é essa ideia do novo liberalismo, rompe com o keynesianismo. Não sei se eu me fiz claro nisso, né? Antes até quis deixar bem claro, né, que o keynesianismo foi muito importante entre 1930 e 1970. Então, assim, o professor se expressa novamente para que fique mais claro. O neoliberalismo ele surge rompendo com o keynesianismo. Então, John Maynard Keynes ele é um representante dessa nova fase do capitalismo. Só que existe ainda uma fase mais nova, que é o neoliberalismo. E a partir disso, a substituição do modelo keynesiano, né, pelo neoliberal, e no neoliberalismo o Estado para de intervir na economia, né, e com isso ele apenas se torna um regulador. Existem as políticas de privatizações e também aberturas econômicas. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Essa foi mais uma videoaula de revisão. Um forte abraço e boa sorte a todos vocês durante essa avaliação.